Oi, Ju, boa noite. Pati. Ei, gente, estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Boa noite. Esperar mais um pouquinho. Falta um minuto ainda para as 8. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Quando começar a falar sobre isso com os filhos? Oi, Denise. Ei, Ricardo. Denise. Vamos lá, gente? Vamos falar sobre esse tema tão cheio de tabus, tão cheio de polêmicas, né? E é um assunto que precisa ser trazido para dentro das nossas casas de forma natural. A gente precisa começar a falar com os nossos filhos sobre sexualidade. Sexualidade, primeiro, não é sexo, tá? Sexualidade é como a gente se percebe no mundo. Então envolve muito mais coisas. Envolve sensações, emoções, como eu me percebo no mundo, como percebo as outras pessoas. É um pilar fundamental para a formação da nossa identidade. Precisamos iniciar a educação sexual com os nossos filhos desde que eles são bebês. É importante que esse assunto venha de forma natural. Eu sei que é muito difícil porque a gente não teve uma educação sexual efetiva, a maioria de nós, né? E a gente vai aprender junto com os nossos filhos, acaba que a gente precisa aprender junto com eles. Eu vou falar um pouco para vocês de sexualidade, que eu tenho algumas perguntas aqui para serem respondidas. Então, quero falar para vocês que sexualidade é muito mais que sexo, tá? Então, vou falar quando começar a falar sobre sexo, mas sexualidade é uma coisa que precisa ser dita e ser vivida, porque somos seres sexuais, tá? Então, esse assunto precisa estar nas nossas casas. A educação sexual é a ferramenta principal para a prevenção do abuso sexual infantil, que acontece muito mais do que a gente imagina. Hoje eu quero indicar para vocês que tudo que eu sei sobre sexualidade eu aprendi com a Leiliane Rocha, psicóloga. Quem não segue, pode seguir. Ela está inclusive lançando o curso dela. Eu vou colocar o link aqui do curso dela, que foi o curso que eu fiz, para estar aqui hoje com vocês, falando sobre isso. Tá aí o link do curso dela. Ela está com um workshop gratuito também. Então vamos lá. A gente entende, seguindo mais ou menos as perguntas, fiz um roteiro, tá? Mas vocês podem perguntar o que quiserem aí. Então a gente fala que a gente deve começar a conversar sobre sexualidade com os nossos filhos desde que eles estão dentro do ventre, né? Desde que estão dentro da nossa barriga. Então o bebê se sentindo ali amado, desejado, quando ele é acariciado, ele já está vivendo a sexualidade, né? Porque sexualidade é o que eu falei com vocês. Tem a ver com as emoções, com as sensações, com os relacionamentos, né? Com os relacionamentos afetivos, não só de pares, mas com relacionamentos com qualquer outra pessoa. Então faz parte da nossa identidade, tá? Viver essa sexualidade é viver a nossa identidade. Então falar sobre emoções é viver a sexualidade. Tem muitos adultos que têm problemas, às vezes depressão e outros problemas, e não conseguem, por exemplo, viver uma espiritualidade porque não tiveram a chance de estar desenvolvendo a sexualidade, né? Sexo, tem o sexo masculino, feminino, a identidade sexual, né? E o sexo, que é o encontro do órgão feminino, masculino, e para fazer o bebê. Então eu vou primeiro estar falando Eliane Rocha, essa mesma, Ainara. Então, vamos lá na sexualidade, que a gente deve começar a falar desde cedo, explicando para as crianças, né? Elas mesmas trazem para a gente as perguntas delas. E a gente muitas vezes quer fugir da pergunta delas. E quando a gente foge das perguntas dos filhos, a gente fecha, a gente bloqueia a possibilidade de um diálogo, né? Então, os nossos filhos só vão nos procurar para perguntar sobre as coisas se a gente souber ouvi-los e se a gente também responder com sinceridade, né? Eu falo que na educação sexual o ideal é que você responda com base científica,
de forma natural e de forma prática, para que a criança, para que seu filho queira sempre perguntar, né? E a gente vê que as crianças naturalmente trazem questões para a gente durante a vida toda, tá? Então, partindo do pressuposto que a sexualidade, né? Essa identidade aí, essa sexualidade, ela é vivida desde o nascimento e desde o ventre e depois do nascimento, quando a gente amamenta, quando a gente olha para esse bebê, quando a gente passa o amor que a gente sente por ele, mostra para ele o quanto ele é desejado, ele já começa a sentir que ele é desejado, que ele foi desejado, que ele tem essa sensação do amor da mãe, do olhar da mãe, tá? Então, isso tudo é sexualidade, não tem a ver com sexo, tá? É a gente que fica pensando, né, assim, fala em pênis, a gente já lembra de sexo. Não, pênis também é um órgão que serve para outras coisas. Então, a gente precisa tentar pensar de forma mais natural para lidar com os nossos filhos. Então, nessa formação toda, a gente precisa também entender da nossa sexualidade. Porque muitos pais e muitas mães não vivem uma sexualidade saudável, né? Então, por exemplo, quando eu tô na frente do espelho, falando que eu tô gorda, que eu tô feia, e minha filha tá vendo, ela já tá tendo ali o primeiro contato, né, com uma sexualidade não bem aceita, né? Quando eu não me aceito quando eu não aceito o meu corpo como ele é, quando eu começo a falar às vezes, nossa, essa gravidez acabou comigo, olha o meu corpo que horrível. Quando eu não aceito os meus genitais, a minha filha ou o meu filho estão ali observando e ali vai estar sendo formada também a sexualidade dele, que é o saber lidar com essas emoções, sensações e sentimentos e como eu sinto o meu corpo ali, como eu percebo o meu corpo, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o que a gente fala perto dos nossos filhos, né? Às vezes a gente está com uma amiga, nossa, depois que eu fui mãe, meu corpo nunca mais voltou a ser o mesmo. Olha que horror. Isso tudo fica gravado na memória das crianças e as crianças percebem essa dificuldade aí da mãe de uma identidade mesmo, e isso acaba acarretando também uma dificuldade para elas, porque elas se sentem inadequadas. Uma outra coisa que é importante para a sexualidade das crianças é o relacionamento dos pais, né? Então, se os pais têm um relacionamento saudável, têm um relacionamento sexual saudável, essa criança percebe que ali naquele casal tem afeto, tem carinho, tem amor. Então, a gente fala assim, o que é o ideal? É que essa criança veja nesse casal carinhos, não carícias. Porque a carícia, a gente fala que erotiza, adultiza, né? O carinho não. Então, quando o seu marido te faz um carinho, te dá um beijo na boca, ou te faz um carinho no cabelo, ou te dá a mão, a criança percebe tudo isso. Então, ela vai formando aquela sexualidade sadia, entendendo essas emoções e essas sensações, né? Então, quando trazer esse assunto, não precisa trazer, porque no dia a dia isso já vai estar acontecendo. O que vai acontecer normalmente? A criança já vai começar a perceber mudanças no corpo, corpos diferentes, né? Então, eu tenho vagina, eu tenho vulva e ele tem pênis. Na educação sexual a gente fala muito para não chamar de apelido. Não tem tanto problema, mas a gente prefere falar o nome como é. Antigamente, a gente era proibido de falar. Eu não, meus pais me educaram com apelidos. Mas antes, né, da minha geração, era proibido falar sobre os órgãos sexuais, né? Se você falasse alguma coisa, você recebia um tapa na boca. Muita gente ainda foi criado assim. Eu vou falar do banho, tá, gente? Eu vou falar do tomar banho junto, vou falar de tudo isso. Tem todas as perguntas aqui. Então, as crianças já vão começar a perguntar. A questão do banho, eu já vou aproveitar ela aqui. Então, por exemplo, a criança toma banho com o pai e com a mãe. E vai tomando banho e parece uma coisa que é bem natural no início e depois a criança começa a perguntar. Por que você tem isso, pai? Por quê? Eu tenho diferente de você. E às vezes a criança quer pegar. Então, todas essas situações do dia a dia, elas são muito úteis para a gente educar sexualmente os nossos filhos, né? Então, a gente começa a já introduzir o conceito de íntimo,
de ser privado. Então, essas são as minhas partes íntimas. A gente já deve começar com a criança desde 2, 3 anos já falar das partes íntimas. Quais são as partes íntimas? Lembrar sempre que quando eu estou fazendo isso com meu filho, porque os pais acham que quando eu falo isso, eu incentivo ele a pensar sobre isso. Não, gente, a criança não tem isso. A criança não é erotizada. A criança não tem isso. Então, ela está ali de forma lúdica, brincando e falando sobre as partes do corpo, como ela fala do nariz, como ela fala do olho, ela fala da vagina, ela fala da vulva, ela fala do pênis, do ânus. Então, a gente pode aproveitar esse momento para falar das partes íntimas. Essas são as suas partes íntimas e essas são as partes íntimas do papai. O pênis é a parte íntima do papai, então você não pode colocar a mão. A gente não pode colocar a mão nas partes íntimas de outra pessoa. Então aí você já consegue tentar mostrar para ela o que são partes íntimas, né? E aí ela já vai pensar sobre aquilo, mas ela não tem um pensamento para o sexo. É só para realmente uma parte do corpo que não deve ser tocada, né? Então, o ânus, a mesma coisa. E a gente pode orientar os nossos filhos desde... O ideal é que a gente ensine que eles façam a higiene íntima deles, né? Com 4 anos que eles já estejam fazendo. Mas você pode também escolher um círculo seguro para ele, que a gente fala, uma zona de segurança. Então, quem pode limpar você é a mamãe, o papai, né? Quem pode te dar banho é a mamãe, o papai e a vovó, por exemplo. E mesmo quando for limpar, tem que limpar de forma rápida, porque a gente não sabe, mas tem muitos abusadores que usam dessas horas para abusarem das crianças, às vezes nas escolas, às vezes dentro da família, né? Então, o abuso sexual infantil é mais comum do que a gente imagina. Então, o banho pode, até porque o banho junto vai facilitar essas questões aparecerem e você poder instruir. Então, você não precisa muito ficar falando, você pode ir respondendo as perguntas que seu filho faz, né? Você não vai falar, tira a mão daí que aqui você não pode mexer. Não, essa é a parte íntima do papai, você tem suas partes íntimas. Suas partes íntimas são seu peitinho, você mostra o peito, a sua vagina, a sua vulva e o seu ânus. Essas são suas partes íntimas. As partes íntimas do papai são o pênis e o ânus, tá? As partes íntimas são partes suas, que você pode tocar, que você pode mexer, é o seu corpinho. Mas você não pode mexer nas partes íntimas de outra pessoa, sem o consentimento da outra pessoa, tá? Então, isso é muito importante. E aí você já faz essa... Vocês percebem como não é tão difícil assim? É só conseguir ser sincero e falar a realidade. Isso não incentiva nada, não motiva nada, não faz ele pensar além, nada disso. Quando que a gente vai conversar sobre sexo? Então, a gente fala assim, os meninos, eles começam... Quando você tem essa abertura para o diálogo da educação sexual e da sexualidade, naturalmente as perguntas vão aparecendo e você vai responder. Algumas perguntas você não vai saber responder, e aí o que eu falo perguntou, não muda de assunto e não fala que é errado, que é feio, que não pode perguntar sobre isso, ou finge que não ouviu, não façam isso. Porque uma vez cortado esse diálogo, está cortado para sempre. Quanto mais a gente responde, melhor vai ser, porque mais esses meninos têm liberdade para falar com a gente. E a gente fala que as famílias que conversam sobre sexualidade, sobre sexo, elas ficam mais unidas, né? Então, tudo isso eu aprendi com a Leiliane Rocha, tá, gente? Então, eu tenho que falar de novo, assim, dela para vocês fazerem o curso dela, que é muito bom. Então, esqueci o que eu estava falando. Então, eles vão trazer as perguntas. Então, vamos supor que eles perguntem, porque a primeira pergunta que surge é de onde eu vim, né? De onde eu nasci? Eu estava dentro da sua barriga, mãe? Como que eu saí? Então, quando eles fizerem esse tipo de pergunta, responda. Se você na hora não souber, respira fundo e fala, filho, essa pergunta sua é muito importante. É muito importante. Então, a mamãe vai estudar mais um pouquinho para te responder do jeito que você merece. Porque todas as perguntas que você me faz são sempre importantes. E a mamãe sempre vai querer te responder. E obrigada por confiar em mim. Então, eu vou te responder da melhor forma possível.
Eu vou estudar. Você quer pesquisar junto com a mamãe? Vamos pesquisar junto com a mamãe? Mas é lógico que você pode também, quando ele te faz uma pergunta, devolver. De onde você acha que você veio? Como que você acha que você saiu da barriga da mamãe? E escuta o que a criança tem para falar. Porque às vezes a criança já sabe a resposta e ela só está querendo ver como você vai responder, se você vai responder com sinceridade. Porque aí ela vem com a resposta, você aprende com ela também, porque a gente tem sempre coisas para aprender com os nossos filhos. E a gente vai criar essa abertura para o diálogo e para a educação sexual, tá? Que é tão importante. A gente não pode deixar a educação sexual só para quando eles ficam, só para quando entram na puberdade, né? Tem mães que deixam para falar sobre menstruação com a menina quando ela fica menstruada. Não. Conversem desde sempre, né? Nós somos seres sexuais, tá? As pessoas, às vezes as pessoas muito religiosas têm muitos tabus também com isso, mas isso foi um presente também de Deus pra gente, né? Somos seres sexuais. Então a criança quando ela vai descobrindo o próprio corpo, né? Então o que acontece? Até a fase da retirada de fralda, ela praticamente não sabe que ela tem uma vagina, um pênis, né? Então no ânus ela não coloca a mão porque a fralda está impedindo. Quando ela tira a fralda, aí que as mães ficam loucas, porque ele não tira a mão desse pinto. Nossa, ele puxa o saco, doutor, até quase arrebentar. Né? Quem não perguntou já isso para o pediatra? Nossa, doutora, ela não tira a mão daí, porque descobriu ali a parte do corpo. E aquela parte do corpo, quando ela toca, elas falam isso, né? Faz cosquinha. Então ela coloca a mão, sente uma sensação gostosa e continua fazendo às vezes, né? Então ela, não é uma coisa que ela fica o tempo todo. Existe, as pessoas chamam de masturbação infantil, né? A gente vai aprendendo na educação sexual que a gente fala que não, é um toque mesmo do genital para descoberta dessa genitália. Então é um toque, então a criança toca, sente uma cosquinha ou alguma coisa prazerosa e ela vai tocar de novo por curiosidade. E existem as crianças que masturbam muitas vezes, né? Então existe a masturbação compulsiva. Então a criança que está excessiva e compulsiva, que ela começa a se masturbar muitas vezes, né, que os pais ficam loucos. A criança que está fazendo uma masturbação excessiva e compulsiva, ela tem alguma coisa ali por trás. Então, tem que descobrir, aquilo ali é só a ponta do iceberg, né? A gente tem sempre um motivo por trás. Às vezes uma ansiedade, às vezes uma tristeza, às vezes o irmãozinho que chegou, pode ser também um abuso, um sinal de abuso. Não vai ser sempre, tá, gente? Muita atenção. A masturbação excessiva não vai ser sempre um sinal de abuso sexual, mas pode sim estar ligado a isso, tá? Vamos lá para as perguntas para eu poder responder todo mundo. Do banho eu já respondi, pode tomar banho sim, vai ter a curiosidade normal. E aí eu falo que a partir de uma certa idade, o pai que está dando banho na filha pode dar banho nela de cueca, né? Quando a menina está perguntando demais, quando a menina quer colocar a mão. Mas você vai aproveitar para ensinar, são as partes íntimas, e nas partes íntimas você não pode colocar a mão, tá? Eu vou chegar na verdade, como falar sobre homossexualidade, aí a gente vai para um outro assunto, que é a orientação sexual. Se der tempo, eu falo sobre isso, senão a gente pode marcar para uma próxima live. Ou então eu posso responder essa pergunta, como falar sobre homossexualidade no domingo, que tem uma live de perguntas abertas, tá, gente? Porque aí eu entro já na parte mais de orientação sexual, que é um pouco mais ali para frente. Vamos lá para as perguntas. Então, ficar no... uma mamãe me perguntou se eu ia falar sobre as mudanças do corpo, né? Ela já está vendo os brotos mamários e ela está com medo dela menstruar. Na verdade, as mudanças do corpo. Na menina começa por volta de 8 anos e meio, começa a nascer o peitinho. Essa menina já tem que estar com educação sexual já há um tempão. Gente, não vão deixar para educar os nossos filhos sexualmente só depois que eles entram na puberdade, tá? Não vão fazer isso, porque a gente não vai ensinar as coisas para os filhos só quando está na puberdade. É bem antes disso. A criança de 6 anos, ela já entende, isso é muito importante. A criança de 6 anos, ela já tem capacidade de entender que o pênis encontra com a vagina e dali surge um bebê, tá? Então, vocês vão sempre tocar nesse assunto com
com 6 anos, com uma dose de emotividade, de afetividade, a mamãe e o papai se amam, e aí a gente encontrou os nossos corpos, né? Aí a gente pode falar que o pênis encontrou com a vagina e fez o bebezinho que ficou lá dentro do útero, dentro da barriga da mamãe, e depois o bebê nasceu pela vagina da mamãe, ou o médico cortou a barriga da mamãe e o bebê nasceu. Tá? Então isso é totalmente, isso aí não incentiva nada. O que incentiva eles, ou que erotiza, né? Ou que muda um pouco o que eles pensam, é assistir conteúdos que não são para a idade deles, né? Então quando tem aquelas carícias mais intensas, então a criança fica muito curiosa. Vocês podem ver que as meninas e os meninos, quando veem aqueles beijos na boca bem quentes, né, na televisão, eles querem repetir na gente. Então isso que a gente deve não estimular, né? Programas que são adequados para cada idade, justamente por isso, tá bom? Então, porque naturalmente eles não vão estar linkando isso. Então, quando você fala que a mamãe e o papai se amam e que deitaram juntos e que um órgão genital encontrou com outro órgão genital e que dali saiu a sementinha que deu origem a você, eles vão pensar exatamente no que você está falando. Não vão pensar como um adulto pensa, tá? Com 10 anos, a gente já tem que estar falando sobre isso naturalmente dentro das nossas casas, sempre. Então, para essa mãe que está com a menina e deve estar com uns 8 anos, que já está com o peitinho nascendo, ela vai ficar menstruada daqui a uns 3 anos. Então, essa menina já tem que estar toda orientada. Essa é a sua parte íntima, ninguém coloca a mão, né, gente? Educação sexual é prevenção de abuso sexual infantil, tá? Então, isso é muito importante. Eu vou indicar aqui um livro. A Malu, minha filha, falou assim, mamãe, mostra na sua live o Não Me Toca, Seu Boboca, que é um livro de prevenção de abuso sexual infantil. Não Me Toca, Seu Boboca, que a gente pode ler para as meninas aí. Eu li para a Malu a primeira vez, acho que ela estava com 5 anos, ela ganhou de alguém, e o livro é excelente, tá? É da Andréia Viviana, Não Me Toca, Seu Boboca. Esse aqui também, esse eu comprei para a Malu agora e ela adorou. E ela falou assim, mamãe, fala do Não Me Toca, Seu Boboca lá na sua live, que eu falei com ela que eu ia falar sobre sexualidade hoje. Pipo e Fifi. Esse aqui também é muito bom. Eu não sei se eu tô pondo rápido para vocês. Segredo Segredíssimo, que eu gosto muito também. Então tem vários, viu, gente? Depois eu posso indicar para vocês. E então você já fala com ela, fala que o corpo da mulher da menina vai se transformando, porque ela tá virando uma mocinha, e que naturalmente primeiro o peito começa a nascer, depois vem a menstruação. E a menstruação você vai contar cientificamente para ela. A menstruação é uma descamação lá do útero e sai o sangue pela vagina. E você vai ter todos os meses. E normalmente, depois que fica menstruado, depois de 2 anos que tem a menstruação, então, quando não souber responder, vai pesquisar e vai falar com a filha que a pergunta é muito importante e que você não sabe responder naquele momento. Seja sincero, mas que você vai pesquisar para dar a melhor resposta para ela, a resposta que ela merece, tá? Eu acho que todas aqui eu respondi, então já vou para de vocês aí, tá? Vamos lá, deixa eu tentar baixar aqui para responder todas. A mãe pode ficar sem roupa na frente dos meninos? Pode. Gente, cada família é de um jeito para isso, né? Tem famílias que ficam naturalmente, sempre ficaram. Aqui em casa, a gente sempre ficou muito tranquilo e naturalmente os meninos foram crescendo, eles já foram se tampando. Acho que os meus meninos, eu os via nus até uns 12 anos, depois eles mesmos se cobriam, aí foi tendo esse pudor. Eu não tenho muito disso, mas já também não fico o tempo inteiro na frente, lógico, viro às vezes de costas para colocar roupa, mas não tenho. Então, depende muito de cada família e principalmente de orientar sobre essas são as partes íntimas, né, que você não pode tocar, que você não pode mexer, são suas partes íntimas, você pode cobrir, só você pode pôr a mão, e é muito importante na hora do toque da genitália, que eles começam com 3 anos, 4, atinge um pico com 4, 5 anos, deles colocarem bem a mão, né, a gente pode falar que eles podem, sim, o corpo é deles, nunca falar não pode, nunca falar que é proibido e que é feio, e isso pode gerar
problemas mesmo depois, então a gente não vai falar isso, ele pode sim, o corpo é dele, né? Como que a gente vai proibir uma pessoa de tocar no próprio corpo? Isso é impensável, tá? É a mesma coisa do tipo, como que você vai proibir uma pessoa, a mão é dele, o órgão sexual é dele, e ele vai pôr a mão quando ele quiser, só que você vai ensinar para ele a coisa da privacidade. Então você pode, quando estiver sozinho no seu quarto, né? Para as pessoas não ficarem olhando, né? Então é seu, é o seu corpo, então você vai tocar nas suas partes íntimas, não na frente de outras pessoas. E nunca vai deixar outras pessoas tocarem nas suas partes íntimas e nem vai tocar nas partes íntimas de outra pessoa, nem se ela te pedir. Mesmo se outra pessoa te pedir, você não vai colocar, você não vai mexer nas partes íntimas de outra pessoa, tá? Meu filho não deixa mais vê-lo sem roupa desde os 8 anos. Tá tudo bem, assim, é importante que vá ao pediatra, que o pediatra tem que ver o desenvolvimento, mas ele já sabe fazer higiene, ele já sabe cuidar dele mesmo. Que bom, não precisa de você ficar insistindo nisso, tá bom? Uma coisa muito importante, não deixar as pessoas ficarem brincando com os órgãos sexuais do filho, tá? Tem gente que brinca, é uma coisa assim, eu no meu consultório eu já vi de tudo, né, gente? Então, eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha uma família do Pará, não sei, que a mãe beijava o pinto do menino, sempre, assim. Ia trocar a fralda, é meu, sabe? Ela falava um nome pro pintinho, pro pênis, né? Vamos falar o que é. E deu um apelido e falava, é meu, não é de mais ninguém, e ficava beijando, né? Na época não tinha essa orientação que eu tenho hoje, a gente não sai da faculdade, nós pediatras não saímos da faculdade sabendo orientar pai e mãe, nós pediatras, se tem mais pediatras aí, Denise estava aí, nós somos, assim, a gente precisa orientar as famílias no consultório sobre educação sexual, a gente precisa falar com as famílias, conversem sobre isso, porque nós temos tudo nas mãos, assim, porque as famílias confiam muito nos pediatras, e os pediatras não sabem falar sobre isso, eles não tocam nesse assunto, e somos instrumentos para evitar o abuso sexual infantil, que é tão triste, que é tão devastador e que é tão comum, né? E é tão comum, porque o abuso sexual infantil acontece na maioria das vezes dentro da própria casa da criança, né? E nós, pediatras, temos a capacidade de identificar essa coisa do abuso, quando a gente tem uma relação estreita com a família e com a criança, e a gente é obrigatório para nós estar instruindo isso desde sempre, né? Então, essas brincadeiras não são aceitáveis, não devem ser feitas, né? São brincadeiras muito bobas. Boa noite, a mãe pode ficar sem roupa? Pode. Como falar sobre homossexualidade, eu vou deixar para falar depois, porque a orientação sexual é diferente. Aí eu preciso saber, Leilane, se você quer saber, como falar o que é homossexualidade. Então, isso, ou como falar sobre a orientação sexual de uma outra pessoa. Então, assim, se você puder fazer essa pergunta, que eu respondo no domingo, tá bom? Devemos falar quando ficar tocando as áreas genitais? Como? Não, porque eles vão tocar como querem, mas você pode orientar a não mexer na frente de outras pessoas. Quando estiver no seu quartinho, ou quando estiver no banheiro, na hora do banho sozinho, mas na frente de outras pessoas não, tá? Sério, nunca falei sobre isso, nem com o meu, digo 9, quase 10. Eu sei, Aline, a maioria de nós não falou. A gente não teve uma educação sexual efetiva quando éramos novos, então a gente fica com esses tabus, mas os estudos já mostram que os meninos de 10 anos, as meninas de 10 anos, elas já estão conversando sobre isso com outras pessoas. E a coisa melhor que tem é quando esse assunto é tocado dentro de casa. E uma coisa muito importante, gente, anotem aí, se a gente começa a conversar sobre sexualidade, sexo, dentro das nossas casas, esses filhos criam com a gente uma relação muito mais estreita, muito mais íntima, e eles custam aí buscar informação fora, porque eles acreditam sempre na nossa informação, tá? Quando a gente não falou nada até 10 anos, com certeza esses meninos já estão super informados pelos colegas, e a gente tem que ficar de olho, gente, é muito importante. Um aviso que eu vou dar, esses meninos já têm contato às vezes com pornografia, e a gente sabe que a Leilane tem até um post que ela fala que 1 minuto de pornografia e 10 segundos de abuso sexual marcam a vida de uma criança para sempre,
tá? Para sempre. 1 minuto de pornografia que essa criança tenha visto, tá? Então, as crianças, por exemplo, de 6 anos que já, sem querer colocaram lá no YouTube, viram um conteúdo pornográfico, aquilo ali marca a criança para sempre, para sempre. Minha filha, com disfunções até sexuais, tá? Minha filha de 11 anos nunca me perguntou como surgem os bebês. Por isso nunca falei, Jaqueline, não. Ela tem essa curiosidade. Quando a criança nunca perguntou, é porque ela perguntou para outra pessoa, Jaqueline. Então, corre aí que você está perdendo tempo, tá? Corre. E como que a gente vai introduzir esse assunto, gente? Isso é muito importante. O seu filho de 10, 11 anos nunca perguntou para você. Ou seja, ele está conversando já com outros amigos, com outras pessoas. E pode estar sabendo tudo errado. Compra livro, imprime um post ou alguma coisa, alguma notícia relacionada a isso. Compra aquele livro, tem um livro que eu gosto, que é De Onde Vêm os Bebês, para eles folhearem, né? Então, mostra o desenho do corpo humano, pergunta o que eles já sabem sobre isso, o que você já sabe sobre órgãos genitais, como que vêm os bebês, porque 11 anos já teve inclusive aula na escola. Então, é importante que a sua filha saiba que ela pode perguntar para você, que isso para você não é um tabu, entendeu? Pode ser que seja, Jaqueline, um tabu para você, mas trabalhe isso, né? Às vezes a gente tem que ir conhecendo junto com a criança, falando junto com a criança, aí já é um adolescente, né? 11 anos já é adolescente. Então ela já, com certeza, ela já sabe de onde vêm os bebês, ela já sabe como faz o bebê, com certeza. Mas por outras fontes sem ser você. E quando a educação sexual começa com a gente orientando a criança, é muito mais sadio, é muito mais íntimo, né? É aquela coisa das crianças sempre confiarem no que a gente fala. Né? Com 11 anos, não. Com 11 anos eles já têm aquela coisa de, não, minha mãe não sabe nada, vou procurar em outro lugar. Mas quando eles são pequenos, eles confiam no que a gente fala de olhos fechados. Então a gente tem que aproveitar essa fase. É necessário esperar que eles perguntem ou pode ir falando, tá? É o seguinte, a gente só não pode exagerar na informação, porque às vezes eles não estão ainda preparados. Então você pode começar a introduzir o assunto e esperar o que eles vão perguntar. Falar mais um outro assunto e esperar o que eles vão perguntar. Às vezes vem um beijo na novela e pergunta, né, alguma coisa. O que você está achando desse beijo? Né? Um beijo apaixonado, né? Nossa, ela parece estar tão apaixonada por ele. E vai perguntando e vai conversando. Escreve pra gente o nome dos livros depois? Escrevo. Cortou a resposta. Depois de 2 anos que a menstruação desce. Tá. Na verdade, depois que o peitinho nasce, né? Então, que a gente chama de telarca. Então, é o peitinho nascendo. Depois de 2 anos e meio a 3 anos, vem a menstruação. Então, já está na hora de informar tudo. Minha filha encontrou um preservativo aqui na minha casa e perguntou o que era. Eu desconversei. Ai! Jaqueline, vamos lá. Eu sei que para você deve ser tabu, mas vamos conversar. Então, o que é uma camisinha? Vamos falar. O que é um preservativo? Vamos falar. Então, preservativo é um método contraceptivo. Pode falar de forma científica, mas de forma prática também. Que o homem usa no pênis para poder, quando tiver, na idade da sua filha, você já pode falar isso. Quando tiver lá namorando, encontrando o pênis e a vagina e tiver uma ejaculação, essa ejaculação que é cheia de espermatozoides, né? Então esse líquido que sai do pênis do papai cheio de espermatozoides, não entrem lá no útero da mamãe para encontrar um óvulo e fazer um outro bebê. Então a gente usa para isso, mas usa também para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, né? Para proteger de AIDS, para proteger de sífilis, e tem aí uma história longa para você contar para ela. E às vezes você vai falar com ela assim, nossa, a pergunta é muito importante, ela é muito interessante, só que a mamãe não vai saber te responder tudo. Eu vou anotar essa pergunta aqui e a criança fica muito feliz, o adolescente fica muito feliz, porque ele está sendo ouvido e está sendo levado em conta, tá? Então isso é muito importante. Minha filha de 4 anos também encontrou um preservativo e perguntou o que era, não soube o que falar. Aí de 4 anos você já pode falar. Isso aqui é um preservativo que o homem usa para evitar ter neném. Provavelmente ela não vai prolongar nesse assunto porque ela não vai interessar. A de 10 já vai, é importante que você dê uma resposta completa, tá? A de 4 não ia entender mesmo, você não tá ainda na hora de você falar
desses órgãos genitais se encontrando, porque ela está ainda na idade muito lúdica ali. Você pode falar só que é um preservativo para evitar ter bebê, né? Mais simples possível, gente, quando é pequenininha assim. É verdade, sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com várias mulheres com problemas sexuais. Muito, gente. O assunto sexo é muito difícil. O que a gente pode... E aí é muito louco, porque a gente precisa entender que a sexualidade é uma coisa muito importante, né? É falar sobre sentimentos, é falar sobre emoções. Então, por isso eu gosto desse tema e fui procurar estudar mais, porque fala muito também de inteligência emocional, fala muito da nossa percepção das nossas emoções. Muitos de nós não sabem perceber no corpo as nossas emoções, né? Muitas de nós não sabemos. Quando a gente percebe também quando a mãe tem uma vida sexual satisfatória, né, com o companheiro, quando é uma mãe que tem orgasmos, né, e tem uma vida prazerosa, sexual, ela tem muito mais facilidade de falar com os filhos sobre isso. Quando é uma mãe que não está vivendo plenamente o sexo, né, não está vivendo plenamente, não está tendo prazer, não está vivendo a sexualidade da melhor forma, também ela tem muita dificuldade de passar para os filhos. Então, essa coisa da educação sexual tem que passar por nós primeiro. A gente primeiro tem que perguntar para nós mesmas, né? Como eu sinto o meu corpo, né? Como eu estou me sentindo com o meu parceiro? Como que eu faço? Porque tem algumas mulheres que nem falam com o parceiro se estão satisfeitas ou não, né? Tá vendo como é tudo um tabu? E isso tudo a gente passa muito para os nossos filhos. Quando a gente se torna pai e mãe, a gente tem que se reinventar, se reconstruir, se desconstruir e ir a fundo. E vamos lá, vamos tentar ver o que está travando aqui, o que para mim ainda não está legal. Por que eu não falo sobre emoções? Por que eu não falo sobre afeto? Por que eu não falo sobre relacionamentos? Por que eu não falo sobre o meu corpo? Por que eu não aceito o meu corpo como ele é, né? Por que eu não sei de mim? Quando eu não sei de mim, como que eu posso ensinar para minha filha, para o meu filho sobre sexualidade quando eu mal sei de mim, né? Então é isso. Mário Meire, né, que é fisioterapeuta pélvica e vê o tanto de problemas sexuais. Até que idade o pediatra analisa a parte íntima da criança? E se o pediatra não verifica, devo pedir? Sim, Aline, pode pedir, tá? Então tem que olhar sempre até deixar de ir ao pediatra, tá? Eu com alguns meninos maiores, eu negocio com eles assim, eles ficam de cueca para eu examinar tudo, aí depois eu peço para eles tirarem a cueca para eu poder examinar, né? Eu sempre converso com eles antes, mas é sempre muito tranquilo. Tem a partir de uma certa idade, tipo assim, a partir de 15, que eles já querem ir para um médico homem normalmente, né? Para um pediatra homem ou para um ebiatra. E como conversar com a criança quando o coleguinha da mesma idade tocou de forma muito diferente as partes íntimas de outra. Sempre lembrar, gente, que as crianças, elas têm curiosidades. Então, isso não é uma coisa... as mães começam a achar que isso é um abuso. Não é. Então, as crianças têm curiosidades, elas tocam, às vezes, uma na parte íntima do outro, mas se você está dando educação sexual, essa criança vai falar, não, aqui não pode, aqui é a minha parte íntima. Por isso que é tão importante a gente falar. Não espera acontecer para falar, já fala. Essas são suas partes íntimas. A partir de 3 anos dá para falar. Então, ninguém pode colocar a mão, filha. Ninguém pode colocar a mão. Você não vai colocar a mão nas partes íntimas de ninguém. Isso aqui é seu. Você pode colocar a mão. É seu, é o seu corpinho. A gente precisa entender que tem que respeitar o seu corpinho, tá? Laura viu 2 homens se beijando e respondi, mas queria saber se foi a melhor resposta. Tá, então viu 2 homens se beijando, falar, eles são homossexuais, eles gostam de pessoas do mesmo sexo. Eu responderia de forma bem natural. Um homem beija uma mulher como um homem pode beijar um homem, uma mulher pode beijar uma mulher. Oi, João. A partir de qual idade é recomendada essa conversa? Não, você não deve não estava desde o início. Depende da conversa. Sexualidade é sempre, né? É falar sobre emoções, sobre como você se vê no mundo, como você se enxerga, falar sobre o seu corpo, suas partes íntimas, desde sempre. Agora, falar sobre sexo é quando a criança vai começar a perguntar. E se ela não perguntou nada, a partir de 5, 6 anos, você já começa a introduzir o assunto, tá? Se ela nunca perguntou nada. Mas normalmente eles vão perguntando, é a gente que não percebe. E a gente escuta muito pouco os nossos filhos, né?
A gente está sempre correndo muito e os escuta muito pouco. De onde vêm os bebês? É bom para conversar com criança de 10 anos? Ah, você está falando livro? Com 10 anos, gente, vamos acordar. 10 anos já é adolescente. Se você não conversou ainda, outras pessoas já conversaram. Esse adolescente já procurou na internet sobre sexo, sobre como são formados os bebês, né, de onde eles vêm, sobre pênis, sobre vagina, sobre vulva, eles já procuraram. Então, vamos apressar e falar logo, porque com 10 anos já era para estar conversando sobre isso. Não conversou nada? Vamos supor que você não tenha conversado nada. Então, você vai começar a trazer artigo. Eu faço muito com os meus filhos já são maiores, né, 19 e 16. Tem alguma coisa legal, eu mando por WhatsApp, por conversa mesmo, né? Então, sempre que tem alguma coisa, aumento do índice de doenças sexualmente transmissíveis, aí eu mando para eles. Com eles eu já pergunto, né? Tem que usar camisinha. Então, isso aí eu já falo, porque eles são maiores. Mas a gente tem que estar falando sempre, tá? Como perder o medo desse tabu para responder as perguntas das crianças? É difícil, mas assim, é entender que somos seres sexuais. Tudo nosso gira em torno disso, da nossa sexualidade. A sexualidade é o pilar mais importante da vida das pessoas, né? Então, a nossa sexualidade, a gente vive a nossa sexualidade todos os momentos da nossa vida. Então, a gente precisa quebrar esse tabu de falar sobre isso, porque somos seres sexuais. E a gente exerce isso o tempo todo, né? A sexualidade é o como você está no mundo, como você vive, como você se sente em relação ao outro, como você se apresenta, né? Então, é tudo. Então, a gente tem que... Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é muito difícil, mas vamos tentar, tá? Minha filha de 10 anos falou que gosta de um menino. Como lidar? 10 anos, Valdilene, é a fase das paixões. Mas é uma paixão muito, muito, muito... só de paixão mesmo, né? Eu gosto daquele menino, mas eu ainda não penso em nada em relação. Normalmente não, só quando a gente já adultizou a criança, né? A criança, normalmente de 10 anos, ela não está pensando em namorar, ela só está apaixonada. É a idade de apaixonar mesmo. Então, ela está entrando ali na adolescência, é a idade de ter muitas paixões, muitas. E você vai perguntar como que é, o que ela está sentindo, como que é a sensação de estar apaixonada. Seu coração dispara, o que você sente do seu corpo? Filha, a mamãe acha que ainda é muito cedo para namorar. Mas gostar de outra pessoa, tá tudo bem. Então você pode me contar e é gostoso, porque se você pode fechar o olhinho, pensar, né, como que é estar pertinho dele ou conversar com ele, mas ainda é cedo para namorar, ainda é cedo para ter um beijo, para dar um beijo. E provavelmente ela não tá pensando nisso, tá? Só não fala que é proibido, que é impossível, que não. Ela tá apaixonada, só isso, né? Você só não vai estimular ela a pedir namoro ou ficar com ele, isso não. Natália, nossa, eu nunca falei. Meu filho de 3 anos viu uma cena de novela, o casal beijando. Ele pediu atenção e disse pra mim que eles se amam. Bonitinho. E aí você vai falar, parece que eles se amam mesmo, filho, né? Parece que eles estão muito apaixonados. Acaba que esses beijos, assim, bem calientes, assim, das novelas, fazem eles ficarem meio estranhos, né? Faz eles quererem entender aquilo. Mas se for uma vez ou outra, a gente tá tudo bem, né? Mas se estiver vendo sempre, eles vão acabar ficando muito curiosos. E vão querer fazer na gente, viu? E vão querer fazer em vocês. Tipo assim, eles querem imitar, porque né, eles veem aquela língua, aquela boca e eles querem fazer igual. Mas nada com conotação sexual, né? Nossa, eu sempre falo que é algo para adulto. Pode mudar. Que bom que você está vendo essa live então. Agora você não vai falar isso mais. Sexualidade não é coisa para adulto. E sexo, tudo bem que sexo é praticado por adultos, isso você pode falar tranquilamente. Mas você vai conversar sobre isso, né? Você vai educar
sobre isso. Porque, gente, e é muito importante que a gente dê essa educação sexual e fale sobre sentimentos e fale sobre sensações, porque as crianças que são abusadas, os abusadores, eles aproveitam dessas crianças que não sabem nada sobre isso. Eles aproveitam de crianças tímidas, às vezes de crianças mais caladas, de crianças que têm medo do pai e da mãe, né? Você vê que as crianças que recebem uma educação baseada em respeito em casa, elas têm menos chance de ser abusadas. As crianças que apanham em casa, elas têm mais chance de ser abusadas, porque o abusador fala, se você contar o nosso segredo para sua mãe, por isso tem um segredo segredíssimo. Se você contar o nosso segredo para sua mãe ou para o seu pai, eles vão colocar a culpa em você e eles vão te bater. E o abusador tem um discurso muito não é de persuasão, mas de conquista mesmo, né? O que a gente faz é normal, toda criança tem que passar por isso, né? A criança precisa viver isso para virar adulto, para virar mocinho. Então, isso que está acontecendo com a gente, tá tudo bem. Seu pai e sua mãe não tem tempo para você, mas eu tenho. Você já reparou que quem mais gosta de você sou eu? Sou eu que quero sempre brincar com você? Tá? Não fiquem sempre de olho nisso, né? Ou aquele adulto que fala que aquele ali é o sobrinho preferido, Então, gente, a gente precisa também acabar com esse tabu, que a maioria dos abusos sexuais estão dentro da família, tá bom? Então, por isso que a gente precisa tanto orientar os nossos filhos, tá? Minha filha menstruou aos 10 anos, semana passada. Eu já tinha conversado com ela, mas fiquei com muita pena por causa da idade. Lidiane, é normal essa coisa de ficar com pena, mas está dentro do normal para menarca, tá? Tem que ver se ela estava fazendo um acompanhamento, se teve o crescimento dentro do esperado. Essa menina, se ela for com 10 anos, provavelmente com 7 anos e meio, o peitinho já nasceu. A gente tem um pouco de dó, porque às vezes a maioria das coleguinhas ainda não estão, né, com o corpo de mulher e ela já está com o corpo de mulher. E é por isso que é tão importante dar educação sexual para ela, né? E falar que o corpo dela realmente transformou, ela se está transformando em mulher, mas ela pode continuar tendo as brincadeiras de menina, tudo que ela tiver vontade de fazer, ela pode. E você tem que entender que aí já tem a fase hormonal, ela já está entrando na adolescência, então ela vai muitas vezes ficar irritada, com raiva, angustiada, e muitas vezes vai ficar também angustiada e com raiva porque está se sentindo muito diferente dos outros, né? Tem aquele corpo todo em transformação e ela ainda não se adequa àquele corpo. Ela começa a sentir um estranhamento, né? Minha cabeça está de um jeito e meu corpo está de outro. Eu quero brincar, mas o meu corpo já é um corpo de mulher. Então é muito importante que você seja colo para ela, seja escuta para ela, escuta o que ela tem a te dizer, escuta das aflições dela, né? Porque é muito importante. Porque quando ela está com o corpo de mulher, ela já começa a ser, por exemplo, sair na rua e ser desejada. E chamar, então essa adolescente ela já começa a se encurvar para o peito não aparecer, ela quer cobrir o corpo todo, ela quer usar casaco todos os dias, ela quer tampar o quadril. Então você tem que dar um apoio para ela nesse sentido, que ela não precisa ser uma mulher agora, que ela pode continuar fazendo as coisas de menina que ela estava fazendo, que ela tem um corpo que está em transformação e que isso é normal, que isso vai acontecer com todas as coleguinhas dela, tá? A partir de quantos anos podemos dar respostas mais complexas e científicas sobre sexualidade? A partir de 6 anos já pode dar resposta, mas tem que ser resposta que as crianças vão entender também, tá, gente? Então você pode falar de forma científica, mas também de forma prática, tá? Sempre assim. Por exemplo, a Liliane deu um exemplo, não vou lembrar agora. Paulinha foi a minha pediatra quando eu era pequena, a melhor do mundo, sou sua fã. Paulinha, eu já tenho neto de consultório. E hoje eu sigo para aprender a lidar com os meus filhos. Tá vendo, gente? Nossa, Paulinha, você não podia falar isso, não. Você não podia, porque tá denunciando a minha idade. Fui pediatra da Paulinha, Paulinha já tem filhos. Nossa, você falou lindamente. Ju, quais os livros você indica para trabalharmos esse assunto com as crianças? Vou indicar aqui, tá, gente? Vou indicar depois. Foi algo bem parecido. Obrigada, Ju. Ai, Ju, qual idade é adolescente? Achei que 8 estava cedo para falar de sexo. Não.
Vão aproveitar que o peitinho está nascendo e vão começar a falar. Compra livrinhos, eu vou te indicar depois uns livros e já começa a falar sobre sexo com ela. E sobre sexualidade você já está falando, partes íntimas e tudo mais. Vamos falar. Não de forma específica. Gente, a gente pode falar de forma bem natural, tá? De forma bem natural. Falar o que é real, tá? Pênis, vagina. Pênis encontra com a vagina, né? Então, assim, não é natural? Então, por que que a gente não consegue falar, né? A gente consegue falar sobre quase tudo, mas isso é tabu, né? O sexo tem que deixar de ser tabu, porque todos nós viemos de uma relação sexual, né? Todos nós nascemos depois de uma relação sexual. Criança de 7 anos. Gilson, eu acho que esse aqui é bacana, ó. Tá vendo? Ensinando proteção contra a violência sexual. Tá, tem esse aqui também que eu gosto, gente. Porque somos meninos e meninas. Tem vários. Depois eu vou escrever para vocês. Já falei, mas foi porque a coleguinha contou e eu queria que ela tivesse a versão correta. Pois é. Então não dê espaço para que comece com outra pessoa contando. Por isso que eu falei, com 8 anos ela já está ouvindo de outras pessoas. Outras pessoas estão falando, então aproveita, né? Com 5, 6 anos a idade já está falando bem. É normal um menino de 4 anos gostar de coisas de menina? É normal, sim, gostar de coisas de menina. Eu gosto de coisas de menino, viu, gente? Eu gosto de muitas coisas de menino. Então eu gosto de carro. Então isso aí não existe, né, gente? Isso aí não tem nada a ver com orientação sexual, tá bom? Eu gostar de coisas de menino, coisas de menina, não tem a ver com orientação sexual, tá? Adorando o tema, pena que entrei atrasada. Depois a gente pode falar sobre isso mais. Saudade, doutora Juju, me lembrei de algo quando criança. Ah, Camila, depois você me conta. Minha filha de 4 anos parece estar apaixonada por um coleguinha. Ele estuda em outra sala, sempre pede para ver ele antes da aula começar. Eu posso explicar o sentimento para ela? Não. Você pode perguntar qual é o sentimento. 4 anos não tem idade para estar apaixonada, não. Ela pode estar achando que aquele menino faz alguma coisa que ela achou muito interessante. Então, às vezes, aquele menino faz uma bagunça na hora do recreio, que ela achou legal. Agora, ela não tem idade de estar apaixonada, não. Você pode conversar, você pode perguntar para ela por que ela sempre quer ver o coleguinha, tá? É porque eles falam, às vezes, até que é paixão, que é namorado, que acha lindo, mas é porque tem alguma coisa ali naquela criança que despertou nela. Então, não despertou paixão, mas despertou uma curiosidade, né? Às vezes, normalmente é o menino mais levado, assim, que faz mais arte, ou que é engraçado, que é divertido, né? Então, você pode perguntar, filha, por que você sempre quer ver ele? Ele é legal, né? Ele é divertido. Você acha ele divertido? Né? Não ficar incentivando essa coisa do namoro. Criança não namora, tá, gente? Criança não namora. Eu via novela e achava o máximo aqueles beijos. Camila, isso mesmo. Todas nós, né? Vamos lá. Meu sobrinho de 5 anos queria encostar o pênis na vagina da minha filha quando estavam tomando banho. Quando minha filha falou, surtei e perguntei onde ele aprendeu sobre isso. Ele ficou calado, tadinho. Tatiana, são 2 crianças, primeira coisa. E é normal essa curiosidade, às vezes para você teve uma conotação diferente do que para ele, e ali é uma oportunidade de educação sexual da mãe dele para ele, né, que talvez seja sua irmã, e de você para sua filha, ou você mesmo como tia explicar. Olha, você tem pênis, você tem vagina, um não pode encostar no órgão sexual do outro, no pênis ou na vagina, porque é uma parte íntima, é uma parte do corpo da pessoa, então a gente não pode encostar a mão, então você não pode mexer na parte íntima dela e ela não pode mexer na sua parte íntima, tá? Então é isso, porque provavelmente foi só uma curiosidade, nada demais. Lógico que você podia perguntar, por que você está fazendo isso? Mas eu acho bobagem prolongar assunto quando é uma coisa que é de curiosidade infantil mesmo. Eu era criança, devia ter por volta de uns 6 anos. Agora eu tô querendo até conversar. Como faço? Chamo para conversar sem ele ter manifestado. Compra um livro de onde vêm os bebês, ou ele tem 10 anos já, né? Introduz o assunto, né? Por exemplo, ele vê um beijo na novela, você pergunta, filho, você já ficou apaixonado alguma vez?
Né? Ele vai falar, claro que não, mãe. O que é ficar apaixonado? Eu lembro direitinho quando eu conversei isso com um dos meus filhos. Não vou falar o nome mais não, porque depois ele fica falando, mãe, você fica falando de mim na live. E aí eu perguntei, filho, você já se apaixonou alguma vez? Isso ele tinha 14 anos. Aí ele falou assim, ai mãe, não sei, o que é apaixonar? Eu falei assim, quando a gente está apaixonado, o coração dispara, a boca fica seca. Aí ele, com certeza, então eu nunca apaixonei. Ele tinha ficado com uma menina, parece, acho que tinha 14 ou 15, 14 anos. Mas ele falou que nunca tinha sido apaixonado pela sensação que eu falei que causa no corpo. E isso é sexualidade, entendeu, gente? É falar sobre essas emoções, isso é sexualidade, né? Então, o seu corpo tremeu, a sua boca ficou seca. Então, essas sensações que o corpo tem, isso tudo é falar sobre, estar falando sobre sexualidade. Só os beijos do pirando, eu não sei o que é, gente. Beijos, os beijos tô pirando. Ah, tá, você tá pirando. Ah, entendi. Quer ver só os beijos, eu não sei a idade dela. Porque tem idade que fica muito querendo saber mesmo, né? Lembro que minha mãe ficava toda espantada, eu falava que aquilo só podia fazer na novela. Eu ficava bolada, sem entender por que não podia fazer também. Obrigada por me responder, estou dando muita atenção para ela graças aos seus ensinamentos. Que bom, Lidiane. Amando sua live, saudades, doutora Ju. Aqui quando estão no banho, coloco bonecos para eles darem banho e fico falando sobre sexualidade. Muito bem. Aqui está saindo o som, mas a imagem está travada. Ai, que pena. Tomara que vocês tenham conseguido ver direitinho. Todo mundo conseguiu ver? Devo falar de sexo antes da criança perguntar? Sim. Meu filho tem 7 anos e nunca perguntou. Está na idade ótima de começar a falar, tá? Filha perguntou com 6. Acho que as meninas perguntam mais que os meninos. Qual idade a criança fica apaixonada? Gente, eu acho que depois dos 10, né? A partir dos 10 anos. Pelo que a gente lê de desenvolvimento emocional e cerebral, sim. Antes é mais uma coisa de curiosidade por coisas que o outro faz, né? Então tem aquela... Eu lembro que minha filha com 5 anos falou que estava apaixonada por um coleguinha, até suspirava. Então, eu não sei se essa sensação de paixão é uma boa pergunta. Agora eu vou fazer o que todos devem fazer quando os filhos fazem perguntas que você não sabe. Vou procurar saber isso. Muito legal. Quando que uma criança é capaz de se apaixonar? Apaixonar, porque não tem a conotação, né, de namoro, de amor, mas às vezes só de uma admiração, sabe? Então admira tanto aquele coleguinha que às vezes até suspira por ele. Será que isso já é paixão? Não sei, gente. Quem quiser me ajudar nisso, tá? Doutora Ju, amém de conversar sobre sexualidade. Amei. Deve ser amei, né? Eu gostaria de uma ajuda. Hoje eu já descobri como o autoconhecimento que estou buscando, que meu rompante de raiva está ligado aí a abuso que sofri aos 3 anos de idade. E como conversamos muito, gostaria de contar para ele sobre isso também. Como... Não, gente, aí calma lá. Aí, depois a gente conversa, mas você não vai contar sobre o seu abuso para o seu filho, é isso? Se for, não, tá, gente? Não é para ser feito isso. Você precisa de terapia. Todas as pessoas que sofreram abuso sexual na infância e que às vezes custam a descobrir isso, e que às vezes descobrem isso depois de terem ido em busca de autoconhecimento, e muitas vezes a gente busca autoconhecimento para cuidar dos filhos. Então você descobriu isso, você precisa de terapia. Então é terapia. Não tem necessidade de você contar isso para o seu filho, tá? Vou salvar essa live, gente, vou salvar. Tá acabando, tá, gente? 2 minutos, senão eu perco. Doutor, o que a senhora pensa sobre essa questão de crianças tomarem banho juntos? Ou o pai tomar banho com a filha e vice-versa? Não tem problema, a partir de quando começa muita curiosidade, querer pegar, é uma idade da gente começar a explicar das partes íntimas que eu falei, que não pode tocar, mas, por exemplo, 6, 7 anos, que elas já começam a ficar mais curiosas ainda, o pai fica de cueca enquanto tá dando banho na menina, por exemplo. Então vai depender de cada casa, como que você enxerga isso, né? Tem mães que não deixam a menina ver o pai pelado nem com 6 meses de vida. Então, é porque é tabu, né? O nosso corpo é tabu e não é para ser assim, né? A gente pode muito bem ter essa coisa de estar de bem com o nosso corpo. Eu acho que essa coisa do nu tem muito a ver com isso, né? De estar bem com o corpo, de aceitar o corpo como ele é,
né? Não é estar bem só se você está sarada e ótima, não. É eu estar bem com o corpo, é me aceitando como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com o que eu tenho de bom, com o que eu tenho de não tão bom. E se a mãe tem algum problema com o próprio corpo, faça alguma coisa para mudar, em vez de ficar queixando e falando que aquilo ali é culpa da gravidez, né? Porque isso realmente pode afetar a criança ali em desenvolvimento. É isso, gente. Eu acho que eu já vou terminar, tá? Adorei, que bom.